Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Restauração. Eu sou o pastor Elbert e você, filho meu? O eu disse. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de pedir a você que não é inscrito, botão aí embaixo, inscreva-se, ative o sino da notificação e fique por dentro de todos os vídeos aqui do podcast Restauração, hein? Compartilhe esse vídeo para o seu amigo também, vai ser muito legal. A equipe técnica que nós temos trabalhando aqui atrás das câmeras, o Washington e o Márcio. Muito obrigado pela equipe técnica. Hoje nós temos uma convidada especial, a advogada Kessia Lage Duarte. Seja muito bem-vinda, Kessia. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho. Ok, eu vou ler a biografia da Kessia para o pessoal entender quem é a Kessia. Kessia Lage Duarte, cristã, filha caçula de uma família com 9 irmãos, nasceu em Timóteo, Minas Gerais, mas passou grande parte da sua infância e adolescência na fazenda Sapucaia, zona rural de Joanésia, Minas Gerais, junto com seus pais e irmãos. Tem 2 filhos. Já trabalhou na roça ajudando seus pais, trabalhou também como ajudante em uma loja de placas. Em 1999, entrou para o ramo óptico. Trabalhou como panfleteira, vendedora e gerente de vendas. Iniciou seus estudos na área jurídica em 2011. Atua como advogada desde 2016 e é pós-graduada em regularização de imóveis. Possui vários cursos de especialização em regularização fundiária. Atua nas áreas de família, previdenciário e direito do consumidor, com foco em empréstimos consignados. É isso aí. Muito bem, Kessia. Como que foi essa sua trajetória de vir, então, de morar ali com os pais, né, da área rural para a cidade? Como que foi esse momento aí de transição aí? Então, não foi assim nada planejado sair lá da roça, né? Porque eu estava lá na roça. Quando a gente é criado em fazenda, qual que é o seu sonho? Você vai crescer, casar, ter filhos e ficar ali na roça. Era isso que eu pensava, né? O que eu desejava até então. Só que aí foi aos 16 anos, meus pais tiveram que vir para Timóteo, voltar para Timóteo, meu pai adoeceu, então eu muito nova, muito jovem, fui com eles para Timóteo e ali começamos. Aí eu também tinha que estudar, continuar os estudos e estudei. Logo depois eu me casei, tive os meninos, enfim. E as coisas foram acontecendo na cidade. Eu consegui estudar, entrar no ramo mesmo jurídico para advocacia em 2011, que eu consegui entrar para poder estar estudando, para entrar na área jurídica. Mas não foi fácil, mas também nada doloroso. Foi uma coisa que eu consegui passar muito bem. Eu tive uma família muito boa, meus pais. Então, assim, foi tranquilo, foi uma transição até muito boa. A gente assusta, claro, tá acostumada com uma vida diferente e você chega na cidade assim, mas a gente vai adaptando. Eu me adapto muito fácil aos lugares onde eu vou. Mas houve um planejamento, se amanhã eu quero ir para Belo Horizonte ou qualquer outra cidade virar advogada? Não teve. Bem, poderia ter, mas não teve. Eu, para vir para advocacia, na verdade, eu nem sabia que eu queria ser advogada. Ah, você vai saber? Não, eu não sabia. Eu trabalhava no ramo óptico, então, assim, eu trabalhava com muita gente. Eu comecei como panfleteira, distribuindo papel ali na rua, depois eu fui promovida para dentro da loja, para vendedora, e trabalhei como vendedora e depois eu fui para gerência. Eu não tinha mais lugar para ir, para subir. Ou era o dono acima de mim ali, ou eu montava uma ótica, uma loja para mim, ou eu ia ter que estudar, fazer alguma coisa. Mas para mim aquela vida ali estava boa, porque eu não ganhava mal. Eu já tinha, com esse tempo, conseguido comprar minha casa, eu já tinha minha casa própria, trabalhando no comércio. Então eu já estava com uma vidinha boa ali, para mim estava bom. Só que as pessoas que trabalhavam comigo, teve uma amiga de trabalho, Kessia, você tem que sair daqui. Isso aqui para você vai para onde? O que você vai fazer?
Estuda. Eu falei assim, gente, mas estudar, o que eu vou fazer? Eu já tinha feito, eu já fiz turismo, eu já fiz segurança do trabalho, porque eu gosto de estudar. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Fiz turismo, fiz segurança do trabalho, mas nunca atuei nessas áreas, porque o comércio, eles me remuneravam melhor naquela época, então por lá eu fiquei, não saí do comércio naquela época. E foi aí que veio ela me incentivando, falei, tá, vou fazer um vestibular, se eu passar, eu vou. Já tinha 9 anos que eu não sentava numa mesa, tá. Sabe quando você vai fazer por fazer mesmo? Fui lá, fiz, eu passei. Passei que agora eu vou ter que estudar. Vou ter que estudar. E comecei a estudar e fui gostando, fui me apaixonando pela área e estou aí. Quando eu formei, só que eu sabia o seguinte, tá, eu comecei. Já tava com um filho velho assim, né? Um filho meu já tava com 14 anos, o outro já estava com 2 anos e um pouquinho, então eu tinha que levar aquilo ali muito a sério, porque se eu decidir ir para a escola, ir para a faculdade, eu ia para o trabalho, do trabalho eu já ia para a faculdade, então eu saía muito cedo de casa e chegava muito tarde, então eu tinha que aproveitar esse período. Eu comecei a estudar, levando aquilo ali muito a sério. Quando eu me formei, eu já tinha passado na prova do OAB. Eu passei na prova do OAB logo quando eu passei para o 9º período. Tanto que os professores falavam, não faz agora a prova, porque é muito puxado, deixa para fazer depois que formar. Falei, depois que formar eu já estou cheia de conhecimento, porque quando você está na faculdade, você está ali cheia de novidades, cheia de conhecimento, aí eu vou tentar agora. A primeira tentativa que eu fui lá, eu já consegui, já passei, mas por quê? Eu tive uma boa base na faculdade, eu levei aquilo muito a sério. Eu nunca faltei uma aula na faculdade. Nunca faltei. Podia estar chovendo, podia estar o que for que eu estava ali na faculdade. Então, isso me ajudou muito em questão de passar na prova da OAB. Quando eu formei, eu já tinha passado, então, ou seja, era só pedir a minha carteira de advogado. E para vir para cá, para Belo Horizonte, foi uma coisa assim, um amigo tem um escritório, um amigo de infância até, que é advogado, tem um escritório em Betim. E ele não quer ser, vamos para lá, vamos trabalhar comigo, a gente vai ser sócio e tal. E acabou que eu pedi conta do meu trabalho, falei, gente, eu formei, eu estudei, orei a Deus, porque eu sempre tive muita fé, então assim, eu sempre falo assim, se for para dar certo, que o Senhor permita que eu vá. Se não for para dar certo, não deixa eu ir. Então isso eu sempre falo. Contudo, se eu for comprar um telefone, qualquer coisa, primeiro eu pergunto para Deus, é para dar certo, se for, deixa acontecer, se não for, não permita que aconteça. Ok. E aquilo, as coisas foram acontecendo, eu pedi conta, aí o meu patrão, fui negociar com ele, ele fez acordo comigo, porque a gente sempre faz isso, né? E excelente, graças a Deus, foi um ótimo patrão. A gente sempre tem que deixar as portas abertas, é o que eu falo, sempre deixa as portas abertas, porque se você precisar voltar, que você volte, né? Porque não é vergonha nenhuma voltar, eu acho, desde que você deixe suas portas abertas. E aí eu vim pra cá, fui trabalhar com esse amigo, mas é um ramo bem complexo, cada advogado tem uma forma de trabalhar. E os dois têm que estar ali alinhados. Se um pensa de uma forma, o outro pensa diferente, não dá. A gente começa a ter um atrito. Então, se não que a minha forma é certa, ou que a forma dele é errada, ou que a minha errada dele é certa, não é isso, não tem nada a ver. A questão é que se um trabalha de um jeito, o outro trabalha do outro, a gente vai começar a ter atrito entre sócios. E atrito entre sócios não funciona. Foi aí que eu falei, não, eu vou trabalhar sozinha. E eu abri o escritório aqui, próximo no Parque São João, e graças a Deus, Deus tem me honrado muito, e eu tenho feito o que eu posso para ajudar, não só a comunidade, como todas as pessoas. Que eu trabalho mais na minha área de direito, eu vejo muito isso, é como uma ajuda mesmo ao outro. Não que o dinheiro não seja importante, eu não posso ser hipócrita para falar isso. Que o dinheiro, que é por dinheiro, mas eu vou te falar uma coisa. Não é só por dinheiro, porque eu deixo de fazer muita coisa. Se chega uma coisa e eu analiso aquela situação, eu vejo que ali não, é melhor não mexer, eu dispenso aquele cliente. Falo, não, isso aqui eu não vou fazer por causa disso e disso. Então eu tenho essa capacidade de filtrar e não sair pegando tudo. Você tem algumas especializações aqui.
E como que foi as escolhas que você teve para se especializar em algumas áreas? Porque a gente sabe que são muitas áreas, mas você escolheu algumas. Você realmente queria essas áreas? Foi uma oportunidade? Como que foi para você escolher essas especializações? Tá, essa especialização minha em regularização de imóveis, o que acontece? A gente faz uns estudos, né, para entender o que mais vai ali te levar pro ramo da advocacia. São vários, realmente, que você falou. E isso é só uma, tá? Por enquanto, tem interesse de fazer outras aí. Eu vou me especializar em outras, se Deus quiser. Mas a regularização de imóveis, igual aqui em Contagem, por exemplo, que a gente busca para a cidade que você está, 60% dos imóveis são irregulares. Então, eu vi uma área muito boa para eu trabalhar na cidade que eu estou, que é o quê? Com a regularização de imóveis. Porque a maioria dos imóveis aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Contagem, é só contrato de compra e venda. Se você precisar vender o seu imóvel urgente, você não consegue um financiamento pela Caixa, porque o seu imóvel está irregular. Então, nós montamos uma equipe. Eu tenho um amigo que ele é professor da UFMG, está fazendo doutorado agora, e ele é engenheiro. Então, nós dois vamos fazer isso, vamos montar um escritório, tanto que a gente tem um escritório, eu tenho outro escritório no centro do Eldorado, ali no Eldorado, para atender justamente as pessoas direcionadas aqui, a regularização de imóveis. Por quê? Porque nós vimos essa necessidade de regularizar os imóveis, por 60% dos imóveis aqui são regulares. É muita coisa. É muito imóvel. Ok, assim, qual é o maior desafio na advocacia, assim, se você pudesse falar talvez seja mais do que um, né? Mas, assim, os desafios da advocacia, assim. A advocacia, ela é uma área muito complexa, né? Então, você ali tendo que lidar com a complexidade do judiciário, com essas inovações tecnológicas, isso pra gente é desafiador. Para mim, por exemplo, é muito desafiador. Eu falo que essa questão da tecnologia, dessas inovações, eu sou bem ignorante com essas coisas. Porque não é uma coisa que eu tenho essa facilidade, que eu sei lidar. Eu venho lá da roça, eu não sou familiarizada com essas tecnologias. Não sou. Então, isso é muito complexo. E hoje em dia, o direito, tudo está muito voltado para isso. Está tudo muito rápido, tudo evoluindo muito rápido, correndo mais para esse campo, né? Então, isso está sendo é bem desafiador. Toda profissão tem um grau de importância, tem um lado que tem mais a importância. O que é mais importante na advocacia para você? Mais importante na advocacia, você buscar estabelecer a justiça. Nem é o direito, sabe? Nem é o direito. Porque muitas das vezes o direito, ele não vai estar do lado de quem realmente merece aquela justiça. Isso é difícil, não tanto, mas isso acontece, isso pode acontecer sim. Então buscar estar o quê? Fazendo e do lado da justiça é ali o mais importante, sim. Certo. E vamos falar um pouquinho de ética na advocacia. Como que funciona? A ética, nós temos um código de ética, né? O advogado, a gente tem um código de ética e ali a advocacia, ela até assim, nos cobra muito com isso. Mas hoje em dia, a profissão do advogado, ela não é muito bem vista realmente. Eu falo que, olha, o advogado não gosta de advogado, o cliente não gosta de advogado, o juiz não gosta de advogado, ninguém gosta do advogado. Mas já teve muitas histórias de advogado que já fez isso, que já fez aquilo outro, mas tem advogados éticos, tem advogado que segue sim os princípios. E assim, muitas das vezes as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio e fica ali numa desconfiança. E então, mas o que? Foi um histórico, teve um histórico antes, realmente já aconteceu coisas, a gente não pode falar que não aconteceu ou fingir que isso não aconteceu. Tem advogados que saem fora, mas eles são punidos, a OAB tá aí, a OAB vai em cima.
até exclui a gente. Chega a perder a licença? Chega a perder a licença. Dependendo do que a gente faz, dependendo do que o advogado comete, você faz uma denúncia lá na ordem, e você é suspenso, tira sua carteira. Então você não vai poder exercer a profissão. Então o advogado ele tem que preocupar com isso, porque a OAB hoje em dia, ela impõe e ela cobra. Nós temos um código separado, que é o código de ética. Então temos sim que procurar trabalhar com lisura, com respeito, fazendo valer ali o direito do cliente, porque você pega também um caso para você resolver, você tem que fazer o melhor que você pode. Então você não tem que ter medo de um juiz, você não tem que ter medo do promotor, porque o advogado, ele não é uma figura menor do que um promotor, do que menor do que um juiz. Nós estamos ali todos no mesmo patamar, só que um vai defender, o outro vai acusar e o outro vai decidir o que está acontecendo, porque a figura do juiz é o quê? Uma terceira pessoa que vai ouvir uma parte, ouvir a outra e decidir quem ali que está com mais direito para poder receber aquela situação. Então, essa é a figura do advogado. Ele tem que buscar sem ter medo, sem achar que é pior ou inferior, que ou o advogado, ou o juiz, ou o promotor, porque não é. Ali é todo mundo no mesmo balaio, como se diz. Ninguém é melhor que ninguém. Certo. Agora eu quero falar de um assunto, Eudes, que é bem complexo, que é família. Né? Família, a gente sabe, e a Kessia é cristã, né? Conhece a palavra de Deus. E os desafios, Kessia, quais são esses desafios de um advogado com relação a esses problemas de família ali, separação, litígio ali, divisão de bens, aquela coisa toda. Conta um pouquinho esse desafio de ser cristã, advogada e às vezes ter que lidar com essa situação de separação, por exemplo. Tá. Eu costumo dizer que quando chega um casal para eu tá atendendo, muitas das vezes não é o casal que procura, né? Um advogado, sempre vai uma pessoa. Ou vai a mulher, mas é a mulher que procura. O homem, muitas das vezes, não vai. Ele espera a mulher ir para procurar um divórcio e ele concorda ou depois discorda. Então, a maioria das vezes, quem procura é uma mulher. E ela chega ali, meu Deus, com ódio, e que eu vou arrancar tudo dele, e que eu vou fazer, e que eu vou acontecer. E isso realmente não é fácil, porque eu, na minha posição de cristã, eu também já fui casada, embora eu seja hoje divorciada, eu sou cristã, e eu sei o que eu gostaria e como pode se passar. Eu falo que assim, acho que eu passei por divórcio para poder agora estar ajudando as pessoas. Porque quando chega uma mulher, primeira coisa, eu vou ouvir o que foi que aconteceu com você. Ela vai me contar a situação. Eu vejo, gente, mas isso aqui não é um caso para divórcio. Gente, o pior nem são, eu tô precisando do dinheiro dela, tá? Eu tô precisando do dinheiro e eu olho assim, Senhor, mas isso não é caso de um divórcio, o que eu vou fazer com essa mulher? Eu tenho que acalmar ela. Porque eu sinto na obrigação de não fazer aquele divórcio, entende? Eu sinto, tem família, tem filhos, não é uma situação para divórcio, não teve uma agressão, não, porque tudo é analisado. É uma briguinha, é família que entra muito. Eu costumo muito falar também com as pessoas que me procuram para o divórcio. Não leva problema para família. Não leva problema para amigo. Amigo seu mesmo, não conversa sobre problema pessoal com sua esposa ou com seu esposo e nem com sua família. Porque a gente tende a levar a situação para casa da gente ou para os amigos da gente da nossa forma. Da nossa forma, porque nós, quando acontece alguma coisa, a culpa não é nossa, né? A culpa é do fulano, a culpa é dela, a culpa é dele. Minha? Claro que não. Eu não fiz isso. E a gente sabe que fez, porque quando a gente passa a situação, nós sabemos que nós também temos culpa naquilo. Mas, por exemplo, você não vai falar para um amigo isso, você não vai falar para sua família. E o que a sua família vai fazer? Gente, isso é normal, a sua família vai tomar partido. Isso é normal, os amigos vão tomar partido.
E no tomar partido, o que vai falar? Larga, separa, arruma outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Isso é normal. Porque a família quer, tá vendo que você tá sofrendo, você está ali reclamando que tá muito ruim, que a sua mulher tá fazendo isso, que o seu marido tá fazendo aquilo outro. O que eles vão fazer pra você? Separar. Enganjado nessa pergunta, tem um dito japonês que diz o seguinte: são 3 versões da história. A minha, a sua e a verdadeira, correto? Correto. Como que você vai saber a real história? Você tem que trabalhar de psicólogo nesse momento também. Total. O advogado, se ele não for psicólogo, ele não vai resolver o seu problema. Não que a gente tenha que estudar, tá? Não, entendo. Mas se você não ouvir, se você não tiver empatia, você realmente não vai conseguir detectar. E outra, eu sendo cristã, eu não estou ali só como advogada. Não estou ali só como advogada, eu estou ali como uma pessoa cristã, que eu vou buscar analisar aquela situação, mesmo que a pessoa não seja cristã. Mesmo que a pessoa seja um espírita, por exemplo, isso acontece. Qualquer pessoa, qualquer outra religião que vai ele me procurar, eu dou foco na família. Tem filhos? Tem. Você já pensou que vai passar? Como que vai ser os seus filhos? Gente, não é fácil. Uma separação que sai pai e mãe, você deixa, o filho sofre muito. Abalo psicológico da criança. Total. E o pior, os pais estão completamente despreparados para o divórcio. Usa os filhos. Contra o outro. Isso é crime também. Você pegar seu filho, você ficar jogando pro outro. Mas nem é só jogar um pro outro, é colocar o filho naquela situação. Você fica contando pro filho o que está acontecendo, ou deixando o filho ouvir o problema dos pais. Isso atrapalha o psicológico. Não era. Com essa vamos supor que houve uma separação. Aí tem a respeito da guarda compartilhada. Como é que é feita essa avaliação? Depois é avaliado o psicológico da criança, após a separação, tem um acompanhamento com um advogado depois, ou deu a sentença, acabou? O que acontece? A questão de guarda, o tribunal, até pouco tempo atrás, deve ter 1 mês ou 2 meses, que mudou isso agora. A regra geral era a guarda compartilhada. Por quê? Porque quando começam a ir um divórcio e tem crianças, a preocupação é com os filhos. A preocupação é com as crianças. Porque os dois vai brigar ali, já tem um probleminha, eles vão brigar, mas as crianças a gente tem que salvaguardar o direito delas. A questão da guarda é o quê? É não tirar o direito da criança da convivência. Porque normalmente separa a mulher com raiva dele para vingar dele e não deixa o filho ver. E isso acontece porque as pessoas o quê? São emotivas, levam aquilo por emocional, não sabe lidar com aquela situação. Então a justiça ela vai buscar preservar a criança. Dependendo do caso, tem um estudo social, tem o quê? Uma visita assistida, você leva a criança lá por fora, o pai vai ver lá. Então tem todo esse aparato para cuidar da criança. Então, entendia-se que a guarda compartilhada era o melhor para a criança, por quê? Porque os pais vão exercer a mesma obrigação em relação ao filho, ou seja, um leva, o outro busca da escola. Eu vou mudar o filho de escola, eu tenho que comunicar, ser pai, ela é mãe, então eu tenho que falar. Ou eu vou colocar a menina na escola X, tudo bem? Ok. Porque vocês dois são os pais. Então, seria o quê? A intenção era o quê? Era que os dois continuassem uma relação visando o melhor para aquela criança. Só que muitas das vezes não é isso que acontece. Não acontece isso porque separou, pega um ódio da outra pessoa, você vai lá, você bloqueia a pessoa, porque hoje tem essa questão de bloquear, né? Bloqueia todo mundo. Não tem acesso, ninguém conversa com ninguém. Que guarda compartilhada é essa que a pessoa exerce? Havendo esse bloqueio, pode ser caracterizado como um cárcere? Não, nada a ver. Ou, por exemplo, o que você e a esposa, vocês dois se separaram, você pode bloquear ela, não quero conversar, tá. Mas tá, você tem filhos. E aí, como que vocês vão estabelecer uma forma de comunicação para tratar sobre aquela criança? Porque sim, gente, tem a perseguição? Tem. Tem pessoas que não aceitam a separação? Tem. Isso acontece. Tanto que a taxa
de homicídio ou de feminicídio é altíssima. Isso acontece, sim, acontece. Então, bloquear, até medida protetiva se tem, só que a medida protetiva é do marido e a mulher, não é do pai com a criança. Então tem essa diferença muito grande. É uma questão dentro disso, é que nos dias atuais são muitas famílias que a gente observa que está nessa situação de separação. E às vezes dentro do meio cristão mesmo. Então são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que sabem. E como você disse, às vezes são coisas pequenas que traz essa emoção e a pessoa já quer brigar, já quer separar e tudo mais. Então eu queria pedir um favor. Olha ali pro pessoal, o casal que tá querendo separar, e às vezes o casal até conhece a palavra de Deus e tá pensando em procurar um advogado para separar, e às vezes a coisa é bem mais ali por baixo ali. Qual o conselho que você daria para esse casal que tá pensando em separar? Bem, se tá pensando em separar hoje, chega no escritório para me procurar hoje que você vai separar, eu vou te pedir um tempo, porque a gente, no calor da emoção, você quer fazer, você não lembra de quando você começou a namorar. Você não lembra do período de quando você estava apaixonado. Porque quando a gente está apaixonado, não importa o que as pessoas falam com a gente, que a gente quer ficar com aquela pessoa. Aí quando você casa, você está com aquela pessoa que você escolheu, porque foi você que escolheu. Você escolheu estar com aquela pessoa. No primeiro problema, no segundo problema, você já quer meter o pé naquilo e já não quer mais aquilo. Cadê aquela pessoa que fazia tudo para ficar com aquele casamento? Então, é tempo, calma, espera. Tem quanto tempo que vocês estão querendo de você? Tem quanto tempo que vocês brigaram? Ah, tem um mês, tem dois. Porque é assim, costuma ser dessa forma. Espera, não está no momento. Já saiu de casa? Não saiu? Então acalma. Acalma, espera, conversa, gente, diálogo, porque tira o orgulho, porque o orgulho, ele acaba com o casamento. Então, se você não conversar, não sentar com seu parceiro, não buscar lá no começo da sua relação, você realmente vai por esse caminho, porque você vai chegar no escritório de advocacia e o advogado vai fazer isso. Por quê? Porque aquilo ali é um dinheiro, aquilo ali é a renda do advogado. Então a gente precisa que você separe para a gente receber. Então isso é normal. Então você vai chegar, vai pegar, vai separar. Mas realmente é uma família que está desfazendo, é um filho que você vai colocar que vai sofrer e você vai ter que lidar com isso o resto da sua vida. As consequências que você vai causar no seu filho. Então pensa realmente, não faça nada precipitado, dá um tempo. Tá divorciando mesmo? Meu primeiro conselho, então sai de casa. Você não vai casar de novo? Vai, então pra que você vai divorciar agora? Sai de casa, esfria a cabeça, depois você vê. Se tiver certeza que é isso, aí você separa. Certo. Agora nós vamos mudar um pouquinho de direito de família para respeito do direito de aposentado, previdência. Tem uma pergunta, como calcular o tempo para a aposentadoria? Porque cada ano muda 2, hoje tem a reserva. Como é que está sendo calculado hoje? Complicada essa questão, porque depois da reforma que teve, trabalhista, então a gente realmente tem que fazer conta. Você tem que pegar o seu CNIS. O que é o CNIS? É um documentozinho que fica lá no INSS e consta todos os seus dados. Para a gente saber se você tem ou não tem aquele direito para aposentadoria. Ah, mas e a idade para esse ano? Então, cada ano vai aumentando. Desde a reforma, está aumentando ali 6 meses por ano e tem os pontos também que vai aumentando. Hoje, esse ano de 2024, eu até anotei aqui que o quê? Para a mulher hoje, no ano de 2024, ela tem que estar com 58 anos e 6 meses e com 30 anos de contribuição. Ela faria, ou então poderia fazer o quê? 91 pontos. Ah, Kessia, como fazer isso? Não adianta. Tem que procurar o advogado pegar a sua documentação e ele fazer os cálculos, porque muitas das vezes a pessoa, mas eu tenho mais de 30, ok. Então você pega toda a sua documentação que comprova, procura um advogado de confiança, que ele vai realmente
consultar o seu CNIS, porque muitas das vezes ele precisa consertar o seu CNIS para depois entrar com o seu pedido de aposentadoria. Está dando muito problema logo após a reforma a respeito que a pessoa aposentou, ela tem um direito, principalmente a aposentadoria especial. Eu tenho pessoas que eu conheço que teve que pedir a revisão. A revisão está demorando até 15 anos. Já é engajado na reforma, porque tem que calcular o pedágio, tem que calcular os pontos, ou não tem nada a ver? O que acontece? A revisão, você pode solicitar, qualquer pessoa que aposenta pode solicitar a revisão até 10 anos da aposentadoria, depois prescreve. Você não pode mais solicitar. Então, se aposenta hoje, você tem 10 anos para você solicitar a revisão. O que é uma revisão? Porque é isso que eu estou falando. Se você entra lá no aplicativo do INSS e pede a sua aposentadoria, vai sair do jeito que está lá no seu CNIS. Um advogado não analisou, ele não viu o que precisava mudar, se tinha que acrescentar alguma coisa. Por quê? Porque se você entrou com um processo trabalhista e foi reconhecido há algum tempo, aquilo não vai estar no seu CNIS. Então, teria que lançar aquele período no seu CNIS. Isso vai fazer diferença no seu pagamento, aqui no seu benefício vai fazer. Só que o INSS não vai adivinhar que está lá. Então você tem que fazer constar aquilo ali. Se você tem um período que você trabalha na roça, eu, por exemplo, trabalhei na roça muito nova, não consta esse período de roça meu no meu CNIS. Eu nunca parei para colocar o meu período de roça. Mas como o INSS vai adivinhar que eu trabalhei na roça? Que tem que constar esse período. Então, se eu sou leiga, não sei fazer as contas e peço, então eu saio perdendo. Por isso que vem a revisão. Então, para você entrar com a revisão, você tem que apresentar as provas desses períodos que você diz ter. Que aí vai ser analisado. Está demorando 15 anos. Não pode. O normal não é demorar isso tudo. Mas tem casos que demora. Tem casos que demora muito. Hoje em dia tem inteligência artificial, as coisas estão saindo mais rápido, então está aplicando a inteligência artificial no INSS. Então está sendo bem, os trâmites estão sendo bem mais rápidos, só que está tendo esse período de migração. Mas o caso do seu amigo de 15 anos, está com advogado? O advogado já olhou, já analisou? Porque isso aí é necessário. Eu ouvi uma revisão falando que é logo após 15 anos de revisão que houve a audiência que ele ganhou a aposentadoria. E tem outra também, isso é particular, porque a pessoa que trabalha com periculosidade, ela vai cair no CNIS também? Igual mecânico, pessoas que trabalham em altura, espaços confinados. Se tiver o PPP, se a empresa informar, porque cabe o que? A empresa informar que que você trabalha num local de periculosidade, ok? A empresa não informou. Normal. Pode acontecer. Você tem o PPP, é muito importante. Por quê? Porque o INSS também não vai adivinhar. Então, se você tem a sua documentação, se você leva, se você apresenta, aí sim, vai ser feito. Então, a análise do CNIS é de suma importância. Então, procurar o advogado antes de entrar, porque tem muito disso, não me disse. Do fulano aconteceu de um jeito, o meu está acontecendo de outro. Cada caso, de fato, é um caso. Talvez o seu colega trabalha no mesmo ambiente, só que tem um vidro ali que está separando, lá não é periculosidade, aqui já é. Então, assim, tudo é caso a caso, você tem que analisar a situação. Agora tem uma outra aqui, que é voltada à aposentadoria também. Como dar entrada na aposentadoria, na papelada? É isso agora que eu acabei de falar. Melhor forma, nunca dê uma entrada em uma aposentadoria sem procurar uma pessoa especializada para fazer, porque senão você realmente vai sair prejudicado, porque sem correção do seu CNIS, sem análise das suas anotações, não vai sair, e nunca tá, gente, nunca tá correto, porque a empresa deixa de informar o tempo que você saiu, às vezes a empresa deixa de recolher. Você tá registrado, a empresa não recolheu, a culpa não é sua, a culpa é da empresa com o INSS. Só que você tem que provar para o INSS que você contribuiu. Então, isso aí dá muito problema. Essa questão da periculosidade, a empresa fazer esse comunicado, né, gera um custo maior para a empresa? A questão é
que pode acontecer? Gera um custo maior? Muitas das vezes sim, gera sim, porque o salário já é um pouco mais alto. Então, se a empresa não informa ou se não consta isso, como que vai saber que teve? Entendeu? Essas contribuições, porque as pessoas que trabalham nessas áreas sempre recebem uma insalubridade, sempre recebe a mais. Se não é informado, acaba recolhendo, né? tem que recolher. Sim. Então, eu tenho uma dúvida, que eu não sei se eu tô aposentando ainda, né? Eu vou perguntar à doutora o seguinte, no caso dos homens ali, porque tem uma diferença, né, de idade dos homens e das mulheres? 5 anos. 5 anos. Então, no caso dos homens, só para o pessoal também entender, como é que fica? Só para eu ver se eu tô aposentando. Como né? assim? A idade mais ou menos mínima do homem, com o tempo de contribuição. Esse ano, por exemplo, 63 anos e 6. Você não vai aposentar agora não, tá? Só de olhar. Você tá rindo o quê? Ele tá Eu achei que era 61 de contribuição da. Ele tá rindo. Esse ano não, é 60 para esse ano, porque vai aumentar. Vai aumentando? Vai aumentando. Ou seja, vai depois da dificultando reforma. pra gente. Entendeu? Mas esse ano teria que ter o quê? 63 anos e 6 meses e 35 anos de contribuição. 35? Vai ter que ter idade, tem que ter tempo de contribuição, tá? Não é só um nem o outro. São não. as duas coisas. As duas coisas. Nossa, Deus, né? Ou seja, você tá mais perto que eu. Sim. Então, foi bem mais próximo. Então, vai dar tudo certo, vamos somar tudo certinho. quem sabe Misericórdia. por conta, mas não vai entrando sem fazer esses cálculos, porque talvez você entra e se você trabalha mais 1 ano, 2, você vai receber um benefício melhor. Então, melhor guardar um pouquinho, você continua trabalhando, recolhendo mais 1 ano, 2, para quê? Para que seu salário seja melhor do que você aposentar hoje. E isso o INSS não vai te informar. Certo. Mudando agora de assunto, Eudes, porque você já sabe que você vai demorar para aposentar. Continue trabalhando, tá? É nosso. Não aposento mais não, meu jovem. Eu acho... Vamos pular isso. Eu queria te fazer uma pergunta que é... Se tem algum livro que você gosta de ler, meditar... Vamos deixar bem claro que eu acredito muito que você gosta de ler a Bíblia, mas agora eu quero algum livro específico, pode ser que tenha a ver com o seu trabalho ou não, aquele livro de cabeceira que você gosta de dar uma lida, de voltar ao tempo, de estar sempre estudando. Tem algum livro que você, ou algum autor? Eu não tenho assim um livro que eu tô sempre lendo, voltando para ler, não. Mas eu tenho um livro que eu já li, aquilo mexeu comigo, que foi A Cabana e De Volta à Cabana. Eu tenho os dois até. Aquilo é um livro que eu tenho até esse De Volta à Cabana. O meu A Cabana eu emprestei, meu colega não me devolveu até hoje. Processa ele. Ele já adquiriu uso campeão, você acredita? Tanto tempo que ele pegou meu livro. Então eu sempre gostei muito desse livro. Eu acho ele muito marcante, é uma boa leitura. Quem ainda não leu, vale a pena ler A Cabana e o De Volta à Cabana, que parece que é uma continuação dos dois ali. É assim, mexe com a gente, mexe um pouquinho. Tem algum filme ou série que você gosta de assistir? Olha, eu não vou saber o nome, porque eu sou péssima em inglês, mas tem uma que eu já assisti ela toda, que tá passando agora, falando da vida de Cristo, de como Cristo... Tá passando ela na Netflix, gente. The Chosen. Gente, eu adoro aquilo. Eu já assisti tudo, já tô esperando lançar mais, porque eu já... Então, assim, eu acompanho, então tô gostando muito daquela série. Gostei muito daquela série. E eu indico também, The Chosen, né? Tem uma que eu tô assistindo, eu acho que ela conhece, porque tem tudo a ver com a profissão dela. Qual? Suits. Excelente, não é? Eu assisti todas também. Eu Eles gosto. são muito bons, É muito né? bom eles. São muito bons. Muito bem. Agora nós vamos entrar num quadro, que é o quadro top aqui, né? Que é o bate-pronto. O bate-pronto, que é se eu vou mandar para você uma palavra, né? Você vai responder aquilo que vier na sua cabeça. É o espontâneo mesmo, é o bate-pronto. Eu mando, você já responde. De bate-pronto mesmo. A primeira coisa que a primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai me responder, tá bom? Podemos? Começando então. Advocacia. Justiça. Tribunal. Nossa, tem que ser rápido. Meu Deus.
tempo. Ai, pera, tribunal. É necessário. Leis do país. Nossa, cumprir. Ética. Essencial. Palavra de Deus. Amor. Família. Tudo. Jesus. Inspiração. Inspiração. Tá bom. Tá vendo que não foi tão difícil? Olha aí. Mas é sim, é perigoso né? Falar isso assim, É no né? aí agora e agora. É o que vem do fundo do coração, né, rapaz? Ai, muito legal. Teve um pessoal que pediu uns abraços aí, que você ficou de mandar um abraço pra galera? Rapaz, eu tava até lembrando disso, que primeiramente eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar reunido aqui por esse terceiro podcast, nessa batalha, nessa luta. E mandar um abraço para as pessoas que nos rodeiam, que é as nossas esposas, a Liliane, a Emily, minha filha, a esposa do Márcio, Paul, a Kelly, a esposa do Ebert, o neném, e as pessoas que eu tenho também mandar um abraço pro meu gerente, que se ele não me manter trabalhando, eu não tenho salário, Cláudio Rezende. Porque se eu não valorizar meu supervisor, eu tô desempregado. A pastora Elza e o pastor Francisco e a toda a sua família. Agradece a esposa do Washington que deixou ele. Rapaz, eu já tava esperando. Eu esqueci, na verdade. Se ela vê isso, você não mandou. Rapaz, eu ia até mandar um abraço, mas só que eu queria pedir primeiramente a desculpa à sua esposa, que eu esqueci o nome dela. Não. Como é que é o nome da sua esposa? Ana. A dona Ana e a sua filha, como é que chama? A Elisa. Elisa? Mandar um abraço para Elisa e dona Ana. Ana, me perdoe, mas eu mandarei novamente. A Ana que sempre tá mandando perguntas pra gente aí, tá? E agradecer a Ana que sempre tá participando com a gente. Mandar um abraço sim pra pastora Elza, pastor Francisco, que estavam descansando ali, mas vão voltar com as forças renovadas. Abraço também pra pastora Flávia Raquel. Gostaria de agradecer, Kessia, pela sua participação aqui. Muito obrigado por atender esse pedido, né? O Eudes fez esse convite, você de pronto aceitou, né? Foi tranquilo, né? Foi um bate-papo bem legal. Eu tenho certeza que o público que vai assistir esse podcast vai gostar bastante desse conteúdo, porque tá aí, né? No nosso dia a dia, tá tudo aí. A gente realmente precisa estar atento a esses assuntos. E eu gostaria que você, então, deixasse também o seu contato para aquela pessoa que quer te procurar ali, quer fazer uma consultoria ali, quer contratar o seu serviço. Pode ficar à vontade para falar o seu telefone, pode falar com esse pessoal aí. Meu telefone é o 999446362. Pode, se tiver alguma dúvida em relação também até a nossa conversa, eu terei um prazer de estar tirando as dúvidas. Então tá. Então o podcast Restauração agradece a sua participação. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe seu trabalho, sua família, seus projetos. Que você seja grandemente usado em cada um desses casos, principalmente nos casos de família aí, que a gente sabe que realmente é bem complexo, né? Que a gente acredita que se você passou tudo aquilo que a sua história que você contou, é porque Deus te preparou para quando essas pessoas chegarem até você, você ter uma bagagem, além da palavra de Deus, além do Espírito Santo, para poder dar um direcionamento para essas pessoas. O que nós profetizamos sobre a sua vida é que Deus continue te usando, né? Que a vontade dele seja feita. Deus abençoe, tá? Considerações finais, Eudes? No mas, não. Quer falar alguma coisa? Só isso. Eu quero mandar um abraço para meus filhos. Isso. Beijo para eles. Eu amo eles. Tá certo. Nós já vamos terminar, mas sem antes a bênção. Vamos abençoar o povo que está nos assistindo. Então nós vamos estender as nossas mãos e vamos pedir, Pai, que a bênção do Senhor chegue sobre a vida de cada uma dessas pessoas que está assistindo o podcast. Abençoe cada casa, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Cada um seja abençoado. Que o Senhor venha dar o direcionamento, Pai, para essas pessoas, para que elas sejam bênçãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar. Nós profetizamos alegria, profetizamos a unção de Deus sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, pessoal. Até a próxima.